Irmãos, e antes de tudo, antes de sentar, analisar e planejar, a gente primeiro deve orar, apresentar diante de Deus para ver se é da vontade de Deus. É um princípio. Orar, apresentar para diante de Deus, ver se é da vontade de Deus. E eu quero falar para vocês que, assim como a palavra de Deus nos ensina, aqui em Josué, vou abrir a palavra aqui em Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8. Ou seja, quando Deus fala para que Josué se levantasse, ele estava triste, né, depois da morte de Moisés, se levantasse e fizesse com que o povo passasse aquele Jordão. Deus fala para Josué que onde a planta dos pés de Josué pisasse seria deles. Ele seria abençoado, mas antes de tudo, o que Deus requer? Antes de tudo, para ele ser bem sucedido, para que tudo fosse bem, Deus requer isso. Josué capítulo 1, versículo 7. Somente ser forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, um princípio antes de tudo, de sentar, analisar e planejar, é orar, ir na palavra de Deus, ver a vontade de Deus. Porque é só quando a gente observar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, a gente vai ser bem-sucedido, tudo vai bem. Amém? Nós seremos considerados árvores plantadas junto a ribeiros. Nossos frutos, nós vamos dar nossos frutos na estação própria. E não vamos recear os tempos de seca. Pode vir tudo, pode vir tempo ruim, pode vir, mas nós não vamos recear, nós não vamos temer. Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, a palavra de Deus vai falar assim: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em Provérbios 16, 9, a palavra de Deus vai falar: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Provérbios 10, 4, o que trabalha com mão negligente empobrece, mas o de mão diligente enriquece. Amém? Então, antes de tudo, irmão, devemos entregar ao Senhor nossas obras e os nossos desígnios serão estabelecidos. A gente deve consagrar tudo aquilo que a gente vai fazer para o Senhor, ver se é da vontade do Senhor. O meu coração propõe o caminho, mas só o Senhor, Ele dirige os nossos passos, só o Senhor dirige os nossos passos. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 4, como a gente viu, que aquele que trabalha com mão negligente empobrece, mas a mão do diligente enriquece, gente. Então, gente, depois de ver qual é a vontade de Deus, consagrar nossas obras para Deus, nossos planos para Deus, ver é da vontade de Deus, a gente deve analisar, sentar, analisar e planejar, ver se tem os recursos para aquilo e trabalhar e fazer aquilo na obra, edificar. E eu quero falar para você, perguntar para você o que o Senhor me falou nesses dias, me perguntou: o que você tem construído? Será que essa construção vai permanecer? Eu quero falar para você não perder seu tempo com futilidades. Construa algo que vai permanecer para a vida eterna. A palavra de Deus vai falar pra gente lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e nas quais você diga: não tenho mais prazer neles. Então, irmãos, que nós venhamos dedicar a nossa vida a construir algo permanente, algo que vai durar, algo que tem durabilidade. Lá em João, no capítulo 6, Jesus vai convidar muito da multidão que foi até ele, atrás dele em Cafarnaum. Depois dele ter multiplicado os pães, aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus porque via em Jesus sempre alguma forma de ter sempre o pão, de sempre Jesus, eles pensavam que Jesus sempre iriam multiplicar aquele pão, mas Jesus falava assim para eles, que eles não tinham buscado, eles tinham buscado ele somente pelo pão, mas Jesus fala assim: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo que permanece. Ele vai declarar ainda lá em João 6 que ele era o pão que desceu do céu. Ele vai declarar ainda lá em João, no capítulo 6, que o corpo dele era verdadeira bebida, era verdadeira comida, e o seu sangue era verdadeira comida. E quem bebesse e quem comesse da carne dele teria vida eterna. Então, Jesus Cristo estava nos ensinando a trabalhar por ele, trabalhar para ele, trabalhar, aleluia, porque
Ele vai falar assim, todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E a palavra vai falar pra gente lá em 1 João, né, irmãos, que o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então, tipo assim, uma construção boa fazer a vontade de Deus. É uma construção boa fazer a vontade de Deus.